Ah, você quer Tô com um selfie, profeta né? aqui, ó. Profeta do The King The Power. Eu vou fazer isso. Esse é vaso, é vaso. Não, eu vou fazer. E hoje em dia a sexualidade infantil na juventude é algo plausível que ninguém fala nada. Agora eu que estou tentando alcançar o céu e a salvação em cima do altar. Eu sou picareta, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou safado. Os meus pais devem ser presos. Enquanto essas pessoas estão ilesas dos olhos da justiça. Ilesas dos olhos das pessoas más da internet. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha entrevista com o Miguel Oliveira, o jovem adolescente de 15 anos que tem sido atacado nas redes sociais. Essa entrevista foi feita pelo portal Assembleianos de Valor e a entrevista completa você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu sou o Fábio Filho, um profissional da comunicação, já atuo há muitos anos, trabalhei já em várias emissoras de rádio e eu fui convidado pelo portal a fazer a cobertura do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, Santa Catarina. Eu estava também com uma outra repórter, que é a doutora Jaqueline, e nós estávamos em Camboriú para fazer a cobertura do Congresso dos Gideões. Ninguém sabia ou imaginava que o Miguel Oliveira estaria em Camboriú. Até porque foi divulgado em primeira mão pelo portal Assembleianos de Valor que o Miguel havia sido chamado no Conselho Tutelar e ele não poderia mais pregar, usar as suas redes sociais e nem sair do estado de São Paulo. Então, essa entrevista com o Miguel não foi combinado, não foi pago, né? Eu vi alguns youtubers aí dando a entender que foi uma entrevista comprada, nada disso, tá? Nós nem sabíamos que faríamos uma entrevista com o Miguel. Eu abro um parênteses aqui para dizer que uma semana atrás, também pelo portal Assembleianos de Valor, eu fiz uma entrevista com o pastor Marcinho, lá de Carapicuíba. Nós estivemos lá na igreja para ele poder se pronunciar e falar a respeito dessa polêmica, porque, segundo informações, o pastor Marcinho também foi convocado para ir ao Conselho Tutelar. Foi o Miguel, seus pais e o pastor dele. E ele nos garantiu que o Miguel não iria para Camboriú, nem o pastor Marcinho iria para Camboriú. Ele disse que ele não iria porque ele estaria em uma inauguração da nova igreja do missionário Ezequiel Pires. Então não foi comprado e não foi arquitetado essa entrevista. Quando nós estávamos retornando do ginásio, do Congresso dos Gideões, para o hotel, nós chegamos e encontramos o Miguel no hall principal do hotel. E aí ele já conhecia o portal Assembleianos de Valor, nós nos apresentamos e nós convidamos o Miguel para poder fazer uma entrevista. Até então, o Miguel não queria gravar. Ele estava muito preocupado, muito receoso com a repercussão da notícia. Inclusive, ele foi até o quarto e chamou um pastor que estava com ele para acompanhar o nosso bate-papo. Só que o objetivo da entrevista, ao contrário do que alguns pensam, não foi colocar o Miguel na parede, não foi fazer um debate com o Miguel, porque alguns questionaram como vocês não refutaram, como não questionaram ou desmentiram algo. Esse não era o papel da entrevista. O papel da entrevista era ouvir o Miguel. Miguel não sabia das perguntas que seriam feitas. O Miguel não elaborou e ninguém da equipe dele participou. As perguntas foram feitas por mim e pela equipe do portal Assembleianos de Valor. Inclusive a doutora Jaqueline também sugeriu algumas perguntas, porque eram exatamente as perguntas que as pessoas queriam saber, tá? Aí algumas pessoas questionaram por que o microfone ficou com o Miguel. Primeiro, por questões técnicas que eu não vou precisar explicar aqui para vocês. E segundo, quando nós chegamos ali no hotel, onde estavam todos os pregadores dos Gideões hospedados, toda a equipe, foi nos direcionado pela equipe do portal Assembleianos de Valor. Nós vamos fazer uma entrevista com o Miguel, mas nós temos que lembrar que o Miguel é um adolescente. Ele não é um adulto de 40 anos. Então nós vamos procurar fazer com que essa entrevista seja leve, tranquila, para que ele possa abrir o coração dele e falar o que ele quiser. Não era uma entrevista de confronto. Esse foi o nosso objetivo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E por isso que a entrevista foi uma entrevista muito leve. Foi uma entrevista mais de 1 hora, tá? A entrevista foi mais de 1 hora. Ele estava muito à vontade. Agora, preste atenção. Quando nós chegamos no hotel, ele não queria gravar.
Pela forma com que nós tratamos, conversamos, falamos para ele qual que era o nosso objetivo de ouvir, porque o Miguel estava muito abalado, porque foi no primeiro dia que aconteceu lá aquela cena, que ele foi ao pavilhão para participar dos Gideões e não deixaram ele subir no púlpito. Foi no primeiro dia a entrevista. Então, quando nós chegamos no hotel, ele estava muito triste, decepcionado, magoado, que inclusive eu e outras pessoas da equipe conversamos com ele e dissemos: Miguel, o fato de você não subir no púlpito dos Gideões, isso é para o seu bem. É uma forma de não te expor, para que você não receba crítica e também nenhum evento. Então nós também aconselhamos o Miguel. A entrevista aconteceu, fizemos todas as perguntas que nós tínhamos elaborado, nós, a equipe do Portal Assembleanos de Valor, e ele respondeu todas as perguntas. O fato do Miguel conhecer, né, a história do Brasil, porque um youtuber aí comentou, nossa, ele foi combinado, porque quando falaram de política, ele falou sobre todos os presidentes, narrou uma história do Brasil, e isso também me impressionou, porque ele não sabia que nós iríamos falar de política, mas como nós entendemos e sabemos que quando a pessoa ela está muito em evidência, muito no auge, sempre ela vai partir por um lado político. E isso independente de ser evangélico, não cristão. E a pergunta foi se ele tinha pretensão. A gente queria saber a visão dele. E pasmem, um garoto de 15 anos com bastante informação sobre política. Ele não é um gênio, ele não é um doutor em política, ele não é formado, não é. Ele é um garoto de 15 anos. Outra coisa, eu tenho filhos adolescentes. O Miguel tem idade para ser meu filho. Apesar de eu ser novo, né? Bonito assim, brincadeira. Mas eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Então eu sei diferenciar o Miguel das outras crianças adolescentes de 15 anos. Porque eu tenho filhos nessa idade. O Miguel é um menino muito inteligente, um menino diferenciado. Ele é um menino que sabe o que está falando, conhece de Bíblia, conhece de música e provou também que tem um pequeno conhecimento da política, que para a faixa etária dele já é um conhecimento gigantesco, porque nem eu sabia o nome de todos os presidentes do Brasil. Você pode até querer me julgar, mas eu acredito que a maioria das pessoas não sabe. E ele foi pego ali de surpresa na pergunta e deixou todo mundo de boca aberta. Outro ponto da entrevista. Nós não iríamos questionar o Miguel. Se aquilo que ele falou é verdade, é mentira, se ele mudou o discurso dele ou não. Quem tem que avaliar isso é você. Como muitas pessoas têm pegado os vídeos antigos e comparado com os vídeos atuais. Eu não iria confrontar o Miguel porque não é um debate. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Musical FM aqui de São Paulo, quando ela era gospel, porque agora ela é secular, quando tinha os debates com o pastor César Cavalcante, que era um debate. Debate é uma coisa, entrevista, amigo, é outra. Então, o objetivo da entrevista era deixar Miguel à vontade, por ser um garoto de 15 anos de idade, que brinca, que dá risada, que conta piada, tudo para ele é festa e alegria. O Portal Assembleanos de Valor foi o único portal, ou a única emissora, que conseguiu essa entrevista exclusiva com Miguel. Até porque ele havia dito para nós ali em off e mostrou até mensagens de outras emissoras, inclusive seculares, que estavam entrando em contato com ele para poder gravar. E ele não queria gravar. Eu sou pastor, sou cristão, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria, trabalho com comunicação há muitos anos, não tem por que eu estar mentindo aqui. Fábio, você concorda com tudo que Miguel disse? Logicamente que não. Não concordo e eu disse para ele. Só que eu respeito o Miguel. Eu consigo, hoje, que eu conheço pessoalmente, porque eu tinha uma outra visão do Miguel. Hoje, conhecendo ele pessoalmente, baseado ali naquela entrevista, é um menino que é diferenciado para a sua idade. Ele é muito inteligente, ele é muito sábio, conhece de Bíblia, tá certo? E ele precisa ser lapidado. Até então, ele tinha recebido o apoio do pastor Eliseu Rodrigues, que estava dando aulas de teologia para ele, somente. Hoje, já existe uma comoção que mais pessoas se prontificaram a ajudá-lo, como o pastor Marco Feliciano, como o pastor Gilvan Rodrigues, entre outros. Então, o que nós precisamos nesse momento é dar tempo para o Miguel, agora que ele não vai pregar, que não pode pregar, que não pode atender a agenda, ele tem um tempo onde ele vai refletir na vida. É um tempo de amadurecimento para quando ele voltar, poder voltar com uma cabeça fria, tranquila, e aquilo que for de excesso, ele tira. Porque o menino é bom,
o menino tem chamada, ele é diferenciado. E eu creio que Deus vai usá-lo muito. E outra coisa, o Miguel deixou claro na entrevista que os pais não são evangélicos. Aliás, o pai não é evangélico, a mãe é evangélica, mas está enferma, e a irmã dele é de uma outra religião. Ou seja, ele não tem o apoio da base, que é a família, tá? Que o acompanha, um pai presente, que tem um ensinamento cristão para guiá-lo, para direcioná-lo. E a gente sabe que isso, nesse momento que ele está passando, pesa. Então o que ele precisa é de apoio dos amigos, pastores que gostam dele. Digam para ele: Miguel, vem aqui. Como o pastor Marco Feliciano disse que fez, eu vou lhe dar 3 conselhos e orientá-lo. A partir daí, dessa análise, aí você vai dizer: não, realmente ele era alguém que não sabia o que estava fazendo ou estava sendo influenciado por más pessoas. E aí, a partir de agora, que ele recebe esse apoio, ele tem essa abertura de outros pregadores, teólogos, vamos analisar o que será de Miguel daqui para frente. Porque eu acredito que essa decisão do Conselho Tutelar, essa entrevista do Portal Assembleianos de Valor, foi uma divisão de águas no ministério do Miguel. Então vamos analisar o Miguel daqui para frente? O que passou, o que ficou para trás, deixa para lá. Vamos analisar daqui para frente com o que ele vai fazer com tudo aquilo que ele está passando e o que ele está aprendendo. E aí, lá na frente, você vai poder dizer: não, rapaz, realmente o menino é bom, realmente o menino mudou, realmente ele é de Deus. Ou se você vai dizer: não, eu já sabia que ele era assim, eu já desconfiava que ele tinha essa atitude mesmo e pronto, acabou. É isso que aconteceu. Eu não estou aqui representando o Portal Assembleianos de Valor, não estou falando por eles, estou falando por mim, Fábio Filho, no meu canal, e para explicar, para quem me conhece, para quem me segue, para quem me viu nessa entrevista, as pessoas nem sabiam que eu estaria lá em Camboriú, que eu estaria entrevistando o Miguel. Comecei a receber um monte de mensagem de várias pessoas de todo o Brasil que estão acompanhando, né, a cobertura dos Gideões e também essa entrevista aí do missionário Miguel. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no meu canal. Para finalizar, depois que eu conheci o Miguel, eu vi que ele é um menino bom, um menino crente e tem chamado de Deus. Errou em algumas vezes, errou como ele mesmo disse na entrevista, e se arrepende de algumas coisas. Como eu também já errei muito na minha vida e erro até hoje. Mas como ser humano, nós temos que procurar cada vez mais melhorar, crescer, evoluir. E eu creio que o Miguel vai evoluir e crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui outros vídeos como sugestão para você continuar assistindo o nosso conteúdo. Se você quiser, me siga também nas redes sociais, @fabiofilho.oficial. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Valeu!